Fala, povo brasileiro, tudo bem com vocês? E vocês, povo de Deus, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é um resumão da live que eu fiz ontem, né? Então, não deu para mim poder estar fazendo o download dela ontem, eu fiz hoje o download. E estou aqui tirando aí as partes que eu precisei sair para atender o cliente. Então agora vai ficar bem melhor para você assistir o vídeo, ok? Aquele abraço, que Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos agora aqui ao vivo, trazendo para vocês aqui essa transmissão ao vivo de teste. Eu estou testando o meu dispositivo aqui, fazendo essa transmissão ao vivo. Aproveitando que estou aqui fazendo essa transmissão ao vivo, né, para mim depois ver como é que ficou, eu quero já aproveitar e tratar aqui com vocês um assunto, né, um assunto muito importante para comentar com vocês em relação à palavra de Deus, porque eu vou ser sincero para vocês, eu amo o Evangelho. Eu amo o Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus na Terra. É o poder de Deus. E esse assunto que eu quero tratar com vocês aqui é o meu jeito de pensar em relação a esse poder de Deus aqui na Terra, a esse Evangelho. Eu penso o Evangelho de Cristo dessa forma, que na realidade é dessa forma o Evangelho de Cristo, né? O que é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Como que você consegue diferenciar um verdadeiro Evangelho de Cristo com um Evangelho que não é de Cristo, que só imita a Cristo? Bom, pessoal, agora eu vou ter que dar um pause, chega o cliente, eu tenho que ir lá cortar cabelo. Pronto, cheguei. Voltei de novo. Desculpa aí a demora. É porque eu precisei ir lá cortar o cabelo do meu cliente. Então, é o seguinte, que nem eu estava falando, né? O Evangelho. O meu pensamento do Evangelho hoje é dessa forma. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Isso aí eu concordo, estou firme nisso, né? Ele é o nosso Salvador, né? Nós aceitamos. Eu fui para a igreja, aceitei ele como Salvador, tudo bem. Nesse ponto eu concordo plenamente, né? Tá. Aí fui lá, aceitei Jesus como Salvador. Aí veio a parte do batismo. Vem a parte do batismo. Tá. Para você confirmar essa, essa fé que você pertence a Cristo, é necessário se batizar. É necessário você descer as águas, se batizar. O que é o batismo? Para você se, se tornar membro da Igreja de Cristo. Se você se tornar uma Igreja de Cristo, na realidade, se tornar uma Igreja de Cristo, se tornar a noiva de Cristo, você tem que fazer parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição, você tem que fazer parte. E como que você faz parte dessa primeira ressurreição? Você só faz parte dessa primeira ressurreição quando você se batiza.
se batiza. Mas a primeira ressurreição não vai acontecer quando acontecer o arrebatamento? Não, não. A primeira ressurreição já aconteceu. Quando que essa primeira ressurreição já aconteceu? Quando Jesus veio em carne, trouxe o evangelho, que é o poder de Deus, o reino dele, trouxe. Depois, Caifás, o sumo sacerdote, não aceitou o evangelho de Cristo. Não aceitou esse evangelho porque o pecado da humanidade era lucrativo para Caifás. O pecado da humanidade era lucrativo para Caifás. Mas como que o pecado da humanidade era lucrativo para Caifás? Porque as pessoas, para receber o perdão do pecado, tinham que pegar algo que pertencia a ele e levar até Caifás para que ele fizesse o sacrifício, tanto de cereais como de animais. Levava até o sumo sacerdote Caifás e ele pegava aquilo que você levava, seja cereal, animal, qualquer coisa. Primeiro você tinha que ver também o pecado que você cometeu ali. Um dava pombo, outro dava cereal, tinha uns que dava cordeiro, outro dava boi. Então isso se tornou lucrativo para Caifás. Se tornou lucrativo, porque as ofertas que as pessoas levavam ali, o sacrifício que as pessoas levavam para Caifás, ia enriquecendo ele. Os líderes religiosos iam sendo enriquecidos. Aí veio João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Né? E João Batista ainda falava assim, ó, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que batizará com fogo. Então, isso que eu estou falando para vocês já está fazendo parte da primeira ressurreição. E começou João Batista preparando o caminho para Cristo, para o Messias vir trazer o reino dele, trazer o evangelho, o verdadeiro evangelho, né? Um evangelho maravilhoso, nos qual nós estamos hoje pregando. Então, veja João Batista, né? Estava lá batizando as pessoas. As pessoas chegavam até João Batista e quando as pessoas se entregavam para que João Batista batizasse ela estava ali sepultando os pecados, sepultando o velho homem. E quando João Batista tirava ela debaixo da água, ela ressuscitava uma nova criatura. O batismo, a primeira ressurreição é essa. A primeira ressurreição é você sepultar o velho homem nas águas e ressuscitar um novo homem. Um novo homem. Então as pessoas faziam isso, chegavam até João Batista, se entregava para João Batista sepultava ela e ressuscitava ela. E ressuscitava. O que acontecia? A pessoa, ela já se sentia livre do pecado. Ela se sentia pura, uma nova vida, uma nova pessoa. Aí o que ela fazia? Ela não pegava mais os seus bens, os seus pertences, e levava lá para o Caifás. Não levava mais esses bens lá para o Caifás. Porque
Porque ela já se sentia livre do pecado ali. Ali. E João Batista batizava e as pessoas saíam livres do pecado. Não precisava mais fazer o sacrifício. Aí veio Jesus até João Batista. Agora, olha o exemplo para você também procurar se batizar. Aí veio João Batista, veio Jesus até João Batista. João Batista olhou assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de desatar sua sandália, eu vou batizar você. O que Jesus falou para João Batista? Não, faça, vamos cumprir. E então João Batista batizou Jesus. Entendeu? Batizou Jesus e cumpriu. E se você buscar essa parte da Bíblia, você vai ver tudo certinho. Eu estou aqui dando um resumão para você saber o que é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é isso. A primeira ressurreição é você reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. A primeira ressurreição é você descer as águas, sepultar o velho homem e ressuscitar uma nova criatura. É isso. A primeira ressurreição, fazer parte da primeira ressurreição é isso, porque a primeira ressurreição já aconteceu. Já aconteceu. Como que a primeira ressurreição já aconteceu? Quando Caifás viu que Jesus estava atrapalhando o negócio dele, foi lá e matou, mandou matar Jesus. Organizou tudo e mandou pregar Jesus na cruz. Mandou matar Jesus. Jesus morreu na cruz. Morreu. Mas como ele já tinha dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar, no terceiro dia ele ressuscitou. Aí está a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é essa. E no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que as pessoas que já tinham morrido antes ressuscitaram com Cristo. Que as pessoas viam as pessoas que já tinham morrido andando lá em Jerusalém. Muitos viram, olha, essa pessoa já morreu, está andando aqui. Irmão, quando Jesus ressuscitou, a primeira ressurreição foi de forma indizível. Ninguém viu. Só alguns que viram. Só alguns que viu Jesus subindo ao céu, se ascendendo ao céu. Só alguns, não foi todas as pessoas que viram, foi só alguns. Aí está a primeira ressurreição. De forma que só algum olho viu. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, não tem ninguém aqui na minha live, ninguém. Mas eu vou ver se eu consigo salvar essa live para você assistir depois. Então, irmãos, é o seguinte, ninguém, nem todo olho viu essa primeira ressurreição. Mas, irmão Valmir, como que eu faço então para mim participar dessa primeira ressurreição? É reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E para você concretizar isso, porque é o seguinte, reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está usando a fé. É através da fé que você reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador. É a fé. Mas a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta.
Então, para que essa fé não seja morta, é necessário é, juntar com a obra. Mas qual é a obra para que essa fé seja viva? É você descer as águas. É você sepultar o velho homem e ressuscitar uma nova criatura. A obra é isso, é você se batizar. A obra é você sepultar o velho homem e ressuscitar uma nova criatura, um novo homem. E a palavra fala para você viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Bom, agora sim, coloquei o fone aqui. Eu estava sem o fone. Desculpa. Talvez as, vai aparecer um pouquinho embaixo, agora talvez pode melhorar aí o microfone. Então, é assim. A primeira ressurreição, para que a obra e a fé possam estar junto, é você crer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, entendeu? Reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz para te salvar, e, para concretizar essa fé, se batizar, descer as águas. Eu estava pregando para uma pessoa, né? Um cliente meu, estava conversando com um cliente meu, e ele tá falando, ele falou para mim assim, que ele falando, falou assim, rapaz, eu vou ser sincero, tá difícil você saber qual igreja que eu devo ir, porque muitas igrejas estão corrompidas, estão com um sistema aí financeiro, tudo, só falam em prosperidade, tá difícil achar. Só que é o seguinte, o batismo acontece assim. Não precisa ser um, um pastor, né? Entre aspas, um pastor. Não precisa ser um pastor, um presbítero, para realizar um batismo. Não precisa. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, que o véu rasgou de cima a baixo, eliminou o homem sumo sacerdote aqui na terra, eliminou o sumo sacerdote. Hoje não tem mais função de sumo sacerdote aqui na terra. Não tem. Sabe por quê? Jesus, ele passou a ser o sumo sacerdote. Agora, o que ele fez? Quando ele se assumiu o, o posto de sumo sacerdote, porque é só ele que intercede ao Pai por nós, por isso que ele é o sumo sacerdote, porque só ele que consegue interceder ao Pai por todos. Só ele. Então, por isso ele é o sumo sacerdote. E quando o véu rasgou de cima a baixo e Jesus passou a ser o sumo sacerdote, ele nos fez sacerdote real, sacerdote e rei. Por que sacerdote e rei? Sacerdote para a gente ter o quê? O contato com ele, com o sumo sacerdote, né? Para a gente ter o contato com ele, o sumo sacerdote. E por que rei? Rei, para reinar o reino dele que ele deixou aqui. Qual é o reino dele? O evangelho. Irmãos, nós estamos aqui para reinar o evangelho. Nós estamos aqui para cuidar do evangelho, para testemunhar esse evangelho. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Por isso que ele nos fez sacerdote real. Por isso que ele nos fez. E, irmão, você sendo um sacerdote real,
Você pode batizar o seu próximo. Você pode combinar com ele, olha, vamos lá, eu vou te batizar. Você pode sim, você tem essa autoridade porque Deus te fez sacerdote. Você já não creu que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você já não desceu às águas? Você já não ressuscitou? Uma nova criatura? Você já fazendo parte da primeira ressurreição? Então você é um sacerdote. Assim que você reconhece que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que morreu na cruz para dar salvação, que é o intercessor nosso por Deus, você já passa a ser você já passa a ser um sacerdote real, real. Você já passa a ser. E você pode batizar. Você pode batizar o seu filho, a sua esposa. Você pode, porque você crê. Não precisa você procurar outro homem, outra pessoa para realizar isso. Pega o seu filho, ensina ele o caminho do evangelho. Batiza o seu filho. Você tem essa autoridade. Você tem. Não é somente os líderes religiosos que podem batizar, não. Não é. Não é. Se você tem fé, você pode fazer isso. A primeira ressurreição é essa. E está escrito na palavra de Deus, bem-aventurado aqueles, lá em Apocalipse está escrito, entre aqueles que participam da primeira ressurreição, porque esses não conhecerão a segunda morte. Os que participam da primeira ressurreição, melhor é os que participam da primeira ressurreição, porque esses não conhecerão a segunda morte. Ô irmão, qual é a segunda morte? Qual é a segunda morte? É quando for tudo lançado no lago de fogo. A segunda morte é quando for ser lançado no lago de fogo. Então, para você não conhecer a segunda morte, é necessário você morrer na primeira morte. Para você não conhecer a segunda morte, você tem que morrer a primeira. E como que se morre a primeira? Batizando, sepultando. Você morre a primeira morte para o mundo, mas você é ressuscitado para Cristo. É isso. E aí? Você não quer Jesus como seu Salvador? Você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você não quer ter Ele como seu Salvador? Você não quer reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, da sua alma? Você não quer? Então conhecerás a segunda morte. Porque você não quer morrer. Você está amando a sua vida. E a palavra de Deus fala que nós não podemos amar a nossa vida. Nós não podemos amar a nossa vida. Nós temos que morrer para Cristo. Morrer por Ele. Morrer por Cristo. É isso que fez com que o sumo sacerdote Caifás matasse Jesus. Porque Jesus estragou o negócio dele. E o sumo sacerdote Caifás estava fazendo a lei. Só que a lei se tornou enferma. Por que a lei se tornou enferma? Porque os sumos sacerdotes, eles se corromperam. Se corromperam. Vou aqui citar para você quando
os sacerdotes se corromperam lá, os filhos dos sacerdotes se corromperam. O que acontecia? O sacrifício. As pessoas pegavam e levavam o boi bonito, primeiro boi bonito, aquele boi mais bonito que ele tinha, levava até o sacerdote para sacrificar por causa do pecado que ele tinha cometido. O que o sacerdote fazia? Nascia boi cego, coxo, manco, no rebanho deles. O que eles faziam? Eles pegavam esse boi manco, cego, e trocava. Ele sacrificava o boi ruim, doente, para Deus, e pegava aquele bonito, sadio, para eles, e fazia negócio para eles. Aí o que Deus fez? Deus levantou Malaquias. Deus levantou Malaquias para repreender esse sacerdote. Esse sumo sacerdote, os filhos dele, levantou. E Malaquias falava assim, ó, em que me roubaste? Nos dízimos e na oferta alçada. Quando Deus levantou Malaquias, não era para repreender o povo de Israel, mas sim Deus levantou Malaquias para repreender o sacerdote, porque quem estava roubando nos dízimos e na oferta era o sacerdote. E um dia eu estava dentro da igreja, o pastor leu essa passagem. Ele leu essa passagem. Ele falou assim, ó irmãos, eu vou provar para você que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Vai para o inferno, vai perder a salvação. Ele falou desse jeito, né? E eu estava lá, ouvindo. Aí ele pegou assim, ó, vou te provar aqui agora dentro da palavra. Aí foi lá e abriu esse versículo isolado. Ele só leu esse versículo. Em que me roubaste? No dízimo e na oferta alçada. Aí depois o que ele fez? Ele apontou para a nave da igreja, apontou para a igreja e falou assim. Ele apontou para a igreja e falou dessa forma. Tá vendo, irmão? Antes dele apontar para a igreja, ele pegou, leu esse versículo isolado, né? Em que me roubaste? No dízimo e na oferta alçada. Aí o que ele fez? Agora, irmão, abre lá em Apocalipse 22. Aí abriu lá em Apocalipse 22. Aí ele pegou e leu assim, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, ladrões. Aí ele pegou, apontou para a igreja e falou assim, tá vendo, irmão? Você está roubando a Deus. Você vai para o inferno. Irmãos, naquela hora, o Espírito Santo entristeceu. Sabe por quê? O camarada leu o versículo isolado. O camarada não leu o texto e o contexto de Malaquias. Se você lê o texto e o contexto de Malaquias, irmão, vocês vão ver que Malaquias está repreendendo os homens lá, os sacerdotes, e não o povo. Estava repreendendo a liderança ali. Aí o meu coração entristeceu, irmão. Meu coração entristeceu, eu fiquei triste como a forma daquela pessoa ler versículo isolado. Aí eu peguei e vim para casa. Entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e comecei a buscar em Deus concernente a isso. E tem uma coisa, irmão, dá dízimo. Nessa época, eu dava dízimo, eu era tesoureiro aqui da congregação na minha casa, porque aqui na minha casa era uma congregação, eu era o segundo dirigente aqui,
na minha casa, que eu cedi a casa para eles de graça, assim, não quis cobrar nada, não. E eu fiz isso, eu era tesoureiro. Mas aquilo me entristeceu. Aí eu vim aqui, busquei a Deus no quarto. Aí, irmão, fiz prova com Deus. Fiz prova. Irmão, dízimo não muda nada a sua vida. Não muda. O dízimo não muda nada a sua vida. Se você quiser ofertar na sua igreja, com alegria, para ajudar lá, pagar a luz, pagar as custas ali, irmão. Amém. Só que eu vou ser sincero para você. Olha o tanto de gente que tem dentro de uma igreja. Um pouquinho que os irmãos reunir e se ajuntar, consegue cobrir a despesa daquele local. Consegue. Consegue cobrir a despesa daquele local, onde vocês estão reunidos, onde as pessoas se reúnem. Consegue. Irmãos, nós temos que atentar para essas coisas. Nós temos que atentar para essas coisas. Então, Malaquias, é isso aí, aconteceu isso aí. Em Malaquias, aconteceu isso aí. O sacerdote estava cumprido. Então, essa lei aí que Caifás estava cumprindo ali, né, nos seus. Já estava enferma, não valia mais. Não valia. E eu te provo para você que não valia mais. Porque Caifás, ele estava todo cheio de pecado, em pecado. E ele ia lá no Santo do Santo oferecer o sacrifício. E ele não morria mais. Porque antigamente, quando o sumo sacerdote ele estava em pecado, se ele entrasse no Santo do Santo, ele saía morto, fulminado. Na época que a lei estava valendo, que a lei não estava mais enferma. Então, Caifás, cheio de pecado, entrava lá e fazia o sacrifício, não estava valendo mais. No entanto, que a palavra de Deus fala assim, que olhou do céu, não viu um justo sequer, digno da salvação, para salvar a humanidade. Não tinha um justo aqui, foi necessário Deus enviar o seu Filho para que trouxesse a salvação, porque a lei aqui já não estava mais valendo, não tinha. Os animais morriam em vão. Aí Jesus veio. Jesus veio e cumpriu, consumou tudo através do seu sacrifício na cruz. É esse evangelho que eu creio. É essa sã doutrina que eu creio. Para mim, essa é a sã doutrina. Você reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador, você se batizar, você reconhecer que você é sacerdote real. Você entendeu? Irmão, credencial não faz você nada, você ser nada. Credencial não vale de nada. Não vale. Carta de recomendação também não tem valor no reino de Deus. Credencial não tem valor no reino de Deus. Ficha técnica não tem valor no reino de Deus. O que tem valor no reino de Deus é o seu bom testemunho. É o seu bom testemunho. Isso é o que tem valor no reino de Deus. É você ter um bom testemunho.
na sua casa, com a sua família. É você ter um bom testemunho com seus vizinhos. É você ter um bom testemunho na igreja. Eu não sou contra a reunião dos irmãos na igreja. Eu não sou contra. Eu sou contra o sistema. A doutrina que criaram dentro da igreja segundo as suas próprias concupiscências. O que é uma doutrina segundo as suas próprias concupiscências? Segundo os seus próprios interesses. Cria uma doutrina ali, mas favorece a um só. E o reino de Deus não favorece a um só. O reino de Deus é coletivo. O reino de Deus é coletivo. No entanto, olha o exemplo dos apóstolos de Jesus. As pessoas ouviam o evangelho, se sentia maravilhada, se sentia alegre, vendia suas propriedades e levava e depositava aos pés dos apóstolos. Irmão, olha o exemplo. O que os apóstolos faziam? Pegava aquela propriedade, aquela oferta, eles construíam, compravam terreno, construíam templo. Não, irmão, não fazia isso. Eles pegavam e repartia com todos. É coletivo. O reino de Deus é coletivo. Repartia com todos. Eles não ajuntavam em celeiro, eles não ajuntavam em banco. Ele repartia com todos, irmãos. Olha outro exemplo. Paulo. Paulo recebia donativos que as pessoas mandavam na sua viagem missionária. Ele recebia donativo. O que Paulo fazia? Paulo escrevia a Tessalonicenses. Escrevia para Tessalonicenses? Escrevia carta para as pessoas que estavam doando para ele. Ele escrevia a carta e falava assim: irmãos, não precisa enviar mais nada. Farto estou, cheio estou, não precisa mais trazer nada, não envia mais nada. Hoje em dia, as lideranças, quanto mais enviar, mais eles querem que você envia. Irmão, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é para um só. O reino de Deus é coletivo. É para todos. É para todos. E vocês me consideram desigrejado. Porque hoje, carteirinha de membro não me faz ser cristão. Não me faz. Carta de recomendação não me faz ser um verdadeiro cristão. Porque a credencial está aqui, ó, no meu coração. No meu coração, gravado aqui no meu coração. Está aqui, ó, gravado aqui, ó, no meu coração. Minha credencial. A minha credencial é o sacrifício de Cristo. A minha credencial é o bom testemunho. Porque eu sou a testemunha de Cristo. Eu sou testemunha. É isso, meus irmãos. O reino de Deus é isso. A sã doutrina é essa. Você quer ouvir? Amém. Se não quiser ouvir, então fica seguindo doutrina segundo concupiscência de homens. Segundo interesse de homens. Mas o evangelho que eu estou falando não é enganoso. É verdadeiro. É verdadeiro. Está na hora de nós tomar uma atitude e verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade.
Irmão Valmir, como você está fazendo? Você está tomando ceia? Irmão, faz tempo que eu não tomo ceia. Agora eu te pergunto, eu estou morto? Agora eu te pergunto, eu estou longe de Cristo? Agora eu te pergunto, eu estou condenado? Não, irmão. Não. Sabe por quê, irmão? Não é a ceia que me santifica. Eu que tenho que me santificar para participar da ceia. Eu que tenho que me purificar. Que, no entanto, está escrito lá, aquele que tomar indignamente, morre. Irmão, eu posso ficar 20 anos sem tomar ceia. Quando eu for tomar ceia, eu sou digno. Tenho que ser digno. Eu tenho que chegar lá puro, santificado. Posso passar 20 anos sem tomar ceia. A hora que eu tomar ceia, eu estou puro e santificado. E eu sou digno de tomar ceia. Porque 20 anos que eu ficar longe de tomar ceia, irmão, eu vou me permanecer fiel e firme com Cristo. Eu vou permanecer fiel, firme com Cristo. Jesus falou para seus apóstolos, a partir de agora, não beberá mais do vinho, né? Não participará mais da ceia. Só vão participar dessa ceia quando estará comigo no paraíso. Jesus falou isso, está escrito lá. No mesmo capítulo, no mesmo livro, no mesmo ali que vocês lêem todo dia na Santa Ceia, está lá escrito. A partir de agora não beberá mais do vinho, da ceia, tá? Até que eu volte. Até que eu volte. Falou para os seus discípulos. E ceia, irmão. Quando aconteceu a ceia? Quando Jesus participou da ceia com seus discípulos? Era uma vez por ano, irmão. Uma vez por ano que ele participou dessa ceia. E sabe qual que era a ceia que Jesus participou com seus discípulos? A Páscoa, irmão. A Páscoa. Muita igreja não está dando valor à Páscoa, à ceia. A ceia de verdade é a Páscoa, aonde comia ervas amargas, aonde comia ali o cordeiro assado. A Páscoa, vocês não estão dando mais valor à Páscoa. Sabe o que quando eu vou na igreja, frequento a igreja, se acontece de eu ir no dia de Páscoa, sabe o que tem lá dentro sendo repartido para as crianças, por exemplo, um chocolate. Transformaram a ceia do Cordeiro, a ceia ali que Jesus participou ali com seus apóstolos, em chocolate, em doce. Cadê as ervas amargas da Páscoa, irmãos? Cadê essa ceia? Cadê essa ceia? E é uma vez por ano, não é todo mês não, uma vez por ano. Agora, você não está tomando ceia, porque todo mês tem que tomar ceia. Não, e eu vou ser sincero, irmão. Tem que pensar muito nessas coisas. Nessas coisas, não sou contra você tomar ceia, não. É a sua fé, amém. Mas eu também, eu tomo ceia. Irmão, agora eu vou ter que dar um pause aqui, porque chegou um cliente. Eu vou lá atender ele, tá bom? Bom, beleza? Oi, joia. Vamos lá, né? Bom dia, né? É.